A nós Andréa temos, von então. Zuben, ela que é diretora da Vigilância em Saúde aqui da cidade de Campinas. Muito boa tarde, Andréa, seja bem-vinda ao Bastidores do Poder. Boa tarde, agradeço poder participar desse momento. Rose, pode fazer a primeira. Tá, boa tarde, Andréia, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu espero que você esteja dormindo, mas eu acho que você não está dormindo à noite. Porque bem pouquinho, mas algumas horas, eu diria. Com o celular na mão, né, Andréia? Assim mesmo. Na frente, né, dessa questão. Bom, vamos começar. A situação de Campinas também está grave, com ocupação de 100% no SUS municipal. Parece que hoje deu uma melhorada. Como que está hoje a situação do leito SUS em Campinas? Olha, como a gente estava ouvindo aí das cidades ao redor, como está acontecendo no estado, no Brasil, a situação está muito, muito complicada. Embora tenha dado uma pequena melhora, já está 100% de novo. Isso é muito dinâmico, né? Porque as pessoas, às vezes, elas estão ali aguardando leito. Diferente de outras cidades, a gente tem uma estrutura que nos permite fazer o tratamento nos pronto-atendimentos e no pronto-socorro, até mesmo fazer intubação até que a pessoa consiga um leito. Então, é muito dinâmico, né? Tem altas, eventualmente, infelizmente, óbito, a gente consegue alocar as pessoas no leito. Mas a gente continua numa situação bem complicada. Agora, Andréia, eu sei que vocês não estão querendo falar sobre a fila de espera para poder não passar para a população a impressão de que essas pessoas que estão sem leitos de UTI estão sendo sem atendimento. Como você colocou, que diferentemente de outras cidades, vocês têm condições de atender as pessoas e, inclusive, colocar lá a máscara de oxigênio, né? Então, a gente tem pessoas na fila de espera ou não tem? Como que é essa situação hoje em Campinas? Então, a gente sempre tem alguém aguardando ou um leito de enfermaria ou um leito de UTI. Quando até na última coletiva o prefeito, ele falou estamos em quase colapso, significa isso. A gente ainda consegue equilibrar a entrada, eventualmente essas pessoas elas ficam aguardando sem leito por alguns momentos. Tem sim algumas pessoas que isso poderia ser chamado de fila, mas a gente põe para dentro do pronto atendimento ou dentro de uma sala de observação que tem ali no hospital e o paciente ele fica manejado clinicamente como se ele estivesse já no leito. Mas agora, a gente fica uns momentos sem ele ter acessado mesmo. Dá para a gente ter um número, Andréia, desse tipo de situação? Eu não sei, Rose. Na verdade, isso é a Central de Regulação do município, né, que é a CROSS municipal, e isso é extremamente dinâmico. Esse dado ele não aparece aqui para o meu sistema que é o Censo Covid, ele mostra a ocupação do leito, então eu consigo saber se está ocupado ou não, mas eu não sei quantas pessoas estão esperando. Andréia, a gente teve há pouco na coletiva de imprensa do governador João Dória a divulgação de um vídeo, né, que pretende impactar principalmente os jovens e mostrando que esse jovem que vai, sai, se aglomera, ele pode se contaminar e passar o coronavírus para o pai, para o avô, para a mãe, que pode desenvolver uma forma mais grave. Mas o que a gente tem assistido também nessas últimas semanas é o avanço dos casos graves em pessoas mais jovens, né? Até mesmo com a redução da faixa etária das pessoas que estão morrendo. É isso mesmo que está acontecendo? A gente tem agora pessoas mais jovens, com menos de 60 anos morrendo e também com mais internação de pessoas novas, né? Que antes não ocupavam tantos leitos assim? Isso, a gente tem visto essa mudança. Principal faixa etária em internação e óbito tem sido dos 50 aos 59 anos, mas a gente teve um aumento assim, importante de pessoas mais jovens, né? A gente antigamente não tinha os adolescentes
chegando a internar e evoluir para óbito. Nesse momento, a gente já tem alguns. Temos pessoas também de 20 a 49 anos, tanto internados como evoluindo a óbito, numa quantidade bem maior do que a gente viveu no começo da pandemia. Então, essa falsa sensação de segurança, que eu vou ter um caso leve e que eu vou passar bem e vai dar tudo certo, não é bem assim. Os fatores determinantes do agravamento, da piora, nem sempre são absolutamente conhecidos. A gente tem alguns, né? E a gente tem visto bastante agravamento em menores de 60, principalmente sobrepeso e obesidade, que infelizmente é uma porcentagem grande hoje da população brasileira, e quem tem alguma outra comorbidade, mas a gente tem pessoas absolutamente sadias que também têm evoluído mal. Então essa coisa de eu posso ir na festa, só não encontrar meu avô, não é bem assim, né? A gente está vendo uma mudança desse perfil. Agora, Andréia, vocês fizeram um levantamento que mostra que aumentou bem, ou seja, não é uma percepção. Vocês compararam os 3 primeiros meses do ano passado, que começou em março a pandemia, e o mesmo período deste ano, equivalente a meses. E parece que o número de contaminação de pessoas infectadas subiu 60%. É isso? Você pode falar esses dados para a gente? Isso, exatamente. O que a gente viu? Em termos de internação, um aumento de por volta de 40 e poucos %, internação em pessoas menores de 60, e em óbitos, não sei se eu estou trocando, porque eu não estou agora... Não, está certo, dado, não está certo. Mas 43% tá certo, né? de internação e isso, 60%... 43%. De óbitos. O número é muito grande, aumentou em 60% o número de óbitos na faixa etária menor de 60 anos. Então, a gente não está falando de um dado assim, acho que aumentou um pouquinho, aumentou muito. Então, as pessoas têm que entender que o coronavírus, o Covid-19, é uma doença extremamente grave. A gente tinha, assim, quase que absolutamente somente pessoas mais de 60 anos, tanto internadas quanto evoluindo para a morte, mas nesse momento mudou esse perfil, né? Aumentou em 43% o número de internações na faixa etária mais jovem, 60% o número de óbitos. Então, a gente tem que entender que quando a gente fala... Oi. Pode falar. Perdão te interromper, mas eu queria saber se essa mudança também pode estar ligada às novas variantes. Olha, pode estar ligado sim. A gente ainda não confirmou a variante P1 aqui em Campinas, até porque a gente está com um número grande de exames esperando lá no Instituto Adolfo Lúcia, a gente não obteve resposta. Embora a gente esteja cobrando quase todo dia. Pode sim. O que a gente tem certeza é que essa variante é mais transmissível. Mas também ela pode ter sim mais gravidade. Andréia, ontem nós entrevistamos uma infectologista da Unicamp. Marcos, me lembra o nome dela, porque eu escrevi matéria com ela. Para a entrevista coletiva que vai ao ar amanhã, às 7h30 da manhã. Sim. Isso, a Raquel. E ela disse que, além da gente estar vivendo o pior momento da epidemia, ou seja, pior do que o ano passado, nos próximos dias nós teremos situações muito alarmantes aqui no nosso país. Como que vocês estão se... Bom, então Tivemos Raquel... um problema de conexão com a Andréa Von Zuben, infelizmente ela acabou caindo. É isso, Rose, já passar o spoiler, né, para o pessoal que está conosco, que voltou a Andréia? Andréia, então não sei se a Andréia voltou. Andréia, vamos lá, não sei se você ouviu a pergunta, eu vou fazer de novo. Nós entrevistamos a Raquel e ontem ela disse que nós estamos vivendo o pior momento da pandemia, ou seja, muito mais grave do que o ano passado. E, além disso, ela colocou que nos próximos dias nós teremos situações muito alarmantes que nós veremos no Brasil em função do coronavírus. Primeiro, a minha pergunta é como que vocês estão se preparando aqui em Campinas, né? E se a tua percepção também é a mesma, que a situação está muito, muito grave mesmo. Sim, minha percepção é a mesma.
Eu creio que a gente vai ter um março muito, muito difícil. Nós estamos nos preparando para um cenário que pode sim chegar a um cenário caótico. A gente está abrindo leitos em todos os lugares possíveis. Eu acho que Campinas está fazendo um esforço muito grande ali na rede Marigatti, no Hospital Metropolitano, que a gente acabou fazendo aquela requisição administrativa, ele tem também um potencial de aumento de leitos. Nessa semana, o próprio prefeito participou do nosso comitê de crise do Covid-19 e nós conversamos bastante sobre todos os cenários possíveis. Então, nós está se preparando bem, só que eu falei já muitas vezes, eu volto a insistir, as pessoas não podem achar que o problema é só da rede SUS, a rede privada está no mesmo problema. Ontem a rede privada como um todo abriu mais 25 leitos para a Covid, também estão próximos ao colapso. Essa doença ela não escolhe nível social e não adianta a gente achar que comigo tudo bem porque eu vou ter leito, porque eventualmente eu posso pagar. Isso não é real. Então é muito importante que a gente fechou a cidade para proteger as pessoas. A gente pôs na fase vermelha com o objetivo de proteger os cidadãos. Eles pretendem, excepcionalmente jovens que a gente tem visto, burlar isso para se aglomerar numa chácara, numa casa, numa festa. Muito, muito cuidado. As pessoas estão enganadas se elas acham que com elas não vai acontecer, que não vai ser grave e elas terão leito. Além do mais, ter leito não significa que está tudo bem. É muito ruim ficar num leito desses. Hoje a gente sabe que o Covid dá uma série de sequelas. Então, realmente, a gente está fazendo para a proteção da população e a gente pede que ninguém ache que o nosso objetivo é prejudicar a cidade ou algo assim. Não é fácil para o prefeito tomar esse tipo de decisão, inclusive, né? Ok. Queria agradecer muito a presença virtual de Andréa Von Zuben, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde aqui em Campinas. Bom trabalho, boa sorte, não só para você, né? Para todos nós nesse momento todos nós, tenso, né? da pandemia. Exato. Muito obrigada, boa tarde abraço. a todos. Um abraço.